Olá, amigos internautas, espalhados por esse paraíso tecnológico, onde a internet derruba barreiras, ultrapassa fronteiras e abre da comunicação as porteiras. De onde você navega, meu irmão? Mande aquele sinal de fumaça, mostra que você existe, prova que você não é apenas mais um na multidão. Aqui você está sintonizado no canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta. 50, 60, 70, por aí vai. Porque este é o canal do Coroa. Portanto, este é o canal do homem que tem histórias para contar. Afinal, existe um antigo e verdadeiro ditado que diz: quem velho não quer ser, ainda bem jovem começa a perecer. Portanto, devemos valorizar cada ano das nossas existências e fazer desse tempo presente o melhor momento das nossas vidas. Afinal, se chegamos até aqui, é porque o nosso Criador tem um propósito em nossas vidas. Portanto, canal Valdeci Poeta é para você, coroa, abrir o seu coração e dar asas à sua imaginação. E hoje, aqui no quadro Futebol no Sangue, Futebol na Veia, Futebol na Imaginação, nós somos torcedores, nós amamos futebol. Portanto, precisamos ter sempre essa disponibilidade para estarmos abertos ao diálogo e trocar esse papo cabeça sobre futebol. E nós tivemos ontem o jogo da seleção brasileira, um jogo fraquíssimo, um jogo realmente de dar sono. Nós tivemos uma seleção brasileira jogando com o adversário, México, também uma seleção renovada, uma seleção de jovens, fraquíssima. Nós tivemos um México atabalhoado, um time, uma seleção que realmente tem muito que treinar, como a seleção brasileira. A seleção brasileira, infelizmente, não mostrou um futebol em que possamos dizer: nossa, vamos fazer uma excelente Copa América. Pelo contrário. Para começar, o Dorival já entrou fazendo realmente, literalmente, o contrário. Colocou os reservas e deixou os titulares. Ou os considerados reservas e os considerados titulares. Porque geralmente entra-se com uma seleção ou que seja um time de futebol que a gente acredita que sejam os titulares e vai se fazendo experiências durante a partida. Mas do time que entrou em campo ali, o Alisson, um goleiro que realmente até os próprios grandes comentaristas se assustavam com as suas saídas de jogo. Ah, porque é um treinamento. Será que é mesmo por isso? Um goleiro que no passado aí recente já foi bem criticado pelas suas atuações, evidentemente. Ah, mas joga na Europa, aí tem que jogar titular. Tem que ser convocado e tem que ser titular. Puxa vida. É uma experiência que, na minha modesta opinião, o Dorival, como bom entendedor de futebol, aliás, é um técnico que não chegou à seleção por acaso, fez grandes trabalhos nos times por onde passou, e a gente realmente precisava de uma mudança, principalmente de treinador da seleção brasileira. Chegou o Dorival
E vamos ver que mudança que ele vai fazer para o próximo amistoso, se eu não me engano, na quarta contra os Estados Unidos, né? Está na hora aí de testar o outro goleiro. Já foi. O Ian Couto. Um jogador bastante limitado. Jogador jovem, 22 anos, tem muito que aprender. Ou seja, é um jogador que, na minha modesta opinião, não vou cansar de repetir, opinião de torcedor como você, meu irmão, que está aí agora me assistindo. A gente sabe que cada treinador, que cada torcedor, na verdade, é um treinador. Ele quer dar a sua opinião, quer formar a sua seleção. Mas quem entende um pouquinho de futebol há de convir que aqui no futebol brasileiro nós temos laterais direitos ou lateral direito que joga muito mais do que o Ian Couto demonstrou ontem e já tinha demonstrado em outros jogos. Vou citar o Mike do Palmeiras. Veja bem, não sou palmeirense, mas o Mike é um jogador que já está aí se destacando há muito tempo, um jogador numa idade boa, experiência de jogos internacionais, tem ganhado título aí com o Palmeiras, jogador veloz, habilidoso, chega na frente. Por que é que não é convocado? Só um exemplo. Nós tivemos uma dupla de zaga que não temos muito o que comentar, porque quando o México chegou ali, eles fizeram o feijão com arroz, que é o Militão e o Bremer. O México, vou repetir, é uma seleção fraca. Não deu tanto trabalho, se deu, eles fizeram feijão com arroz, na hora que precisou. Lateral esquerdo, eu tenho uma ressalva. O Arana, a gente sabe que é um jogador que há muito tempo merece uma oportunidade na seleção. Ganhou. Vem aí se destacando no Atlético Mineiro já há 2, 3 anos. E a gente conhece esse jogador realmente pelo poder ofensivo. Talvez nem tanto pela sua marcação. É um jogador que sai para o jogo e a todo momento está ali cruzando na área, está chutando no gol. Você viu isso ontem do Arana? O Arana se limitou a ficar defendendo. Aí a gente pensa, o que acontece com um jogador desse? O treinador pediu para ele ficar atrás? Num jogo em que se faz experiências? Num jogo fácil, fraco? Não seria ali o ideal que realmente fizesse um treinamento com o Arana partindo para cima, que é o natural dele no time de origem ou no time que ele joga, não importa. O futebol do Arana é futebol ofensivo. E ontem a gente não viu isso. A gente não viu o Arana chegar lá na frente. Fica aí essa ressalva. No meio de campo nós tivemos ali um Douglas Luiz que simplesmente não tenho muito o que dizer do Douglas Luiz. Nós temos aqui no Brasil um Zé Rafael, é isso, né, do Palmeiras. Não sou palmeirense, repito. Jogando fino da bola há um bom tempo. Por que é que não se leva um Zé Rafael? O Douglas Luiz achei um jogador muito limitado. Bruno Guimarães já é um jogador que está aí sendo convocado há um bom tempo. Jogador que começou no Atlético Paranaense, ganhou o futebol europeu, está lá ganhando experiência. É um jogador que talvez aí... Gente, tudo vai depender de treinamentos, de entrosamentos. Mas a gente percebe em algumas peças que talvez não seja um jogador ideal para uma seleção brasileira. Tudo bem, vamos voltar lá atrás, a renovação, beleza. Mas vou fazer uma ressalva. Nós temos aqui no futebol brasileiro
Jogadores aí que com capacidade maior do que esses que a gente viu ontem. Eu estou falando do jogo de ontem. Nós tivemos o Ederson, também convocado, se eu não me engano, pela primeira vez. E um jogador que começou aqui no Cruzeiro, um destaque, lembro bem, um jogador magrinho, meio de campo ali, marcando bem, sabia sair para o ataque. Depois foi para o Corinthians, Fortaleza e tal, futebol europeu. Talvez se tivesse aqui no Brasil não seria convocado. Mas porque está destacando lá no campeonato europeu, teve que chamar. Fica essa crítica construtiva. Jogador, meio de campo, que a gente vê aqui no futebol brasileiro, jogando igual. Beleza, vamos torcer. A esperança é essa, que com os treinamentos, quarta-feira tem Estados Unidos, né? Essa seleção vai pegando conjunto, porque por ontem, muito fraca. Entrou o João Gomes. João Gomes é um jogador conhecido aqui do Flamengo, se eu não me engano agora está no campeonato português. E é um jogador moderno, um jogador que realmente desde a época aqui do Flamengo, que a gente já pensava nessa possibilidade de seleção brasileira, um jogador bom marcador, um jogador forte, raçudo, e que tem ali a certa habilidade para sair para o jogo, meio de campo moderno. É um jogador que, assim, nesse jogador, pelo menos, modéstia à parte, eu sempre depositei uma confiança que poderia se esperar mais no futuro promissor, seleção brasileira. Talvez seja um meio-campo que, entrosado aí com outros jogadores, possa realmente dar bons frutos. João Gomes. Ontem não deu para mostrar porque entrou também já no final do jogo. Andréas Pereira foi uma surpresa agradável, né? Um jogador que aqui no Flamengo não se saiu muito bem e lá fora está se destacando, inclusive fez um bonito gol. Um gol de tranquilidade ali, um gol realmente de classe, categoria. Mas não se pode avaliar o jogador nem tanto por um gol ou por uma falha. É pelo conjunto em si. E pelo conjunto em si, ele demonstrou ser um jogador para se pensar realmente num futuro aí na seleção brasileira, quem sabe um reserva. Né? Um jogador que mostrou habilidade, velocidade, jogador interessante. É uma incógnita, mas entre os jogadores de ontem que atuaram, ele um dos que mais se destacaram. Nós tivemos ali um Savinho, um jogador realmente habilidoso, craque, aquele jogador driblador, veloz. Foi aqui revelação do Atlético Mineiro e vendido lá para a Europa, aquela velha história. Talvez se tivesse no Atlético Mineiro, no futebol brasileiro, não seria convocado. Mas foi para a Europa, está lá diante dos holofotes do mundo inteiro. Aí está aí na seleção, mas é merecedor, sim. É um jogador que, bem trabalhado, pode se esperar de um futuro aí que realmente venha a dar alegrias à seleção brasileira. Bom jogador. Nós tivemos o Martinelli, que é um jogador que já é de destaque aí há um bom tempo na seleção. E é um jogador veloz, jogador habilidoso, jogador forte. É um jogador que realmente, sim, merece uma oportunidade aí na seleção brasileira e possa, a gente espera, dar bons frutos e tem que ter, né, um conjunto aí para que ele ganhe esse entrosamento, como a gente sabe, o futebol são 11, tem que ter entrosamento, tem que dar liga, senão não funciona. E tivemos aí dois jogadores, um entrou desde o início, que é o Evanilson, o jogador começou no Fluminense, e porque está lá fora também, deve estar fazendo alguma coisa lá interessante, foi convocado. Mas pelo que esse jogador ontem não fez, veja bem, pelo que ele não fez, é um jogador que eu penso que não é jogador de seleção brasileira.
Fraquíssimo. Claro, surpresas existem. Pode ser que ele permaneça, que encaixe, que os treinamentos futuros, jogos futuros. Mas por ontem é um jogador que não é jogador de seleção brasileira, muito fraco. E nós tivemos o PP, que entrou aí no segundo tempo, também já entrou no final, um jogador que a gente sabe no Grêmio fez sucesso, tanto que foi vendido, né, para o exterior e foi convocado, já algumas convocações, mas por ontem também, talvez, né, a gente tem essa questão de não ter tido um tempo, pelo menos um tempo inteiro para analisar determinados jogadores. E ele entrou no segundo tempo ali já no final, realmente não mostrou aquele futebol que ele costumava jogar no Grêmio. Um jogador que não apareceu, na verdade, durante o jogo. Pelo menos, repito, pouco tempo, talvez a gente possa ter oportunidade de vê-lo em outras oportunidades, talvez pelo menos uma meia hora de jogo aí, um tempo de jogo em que ele possa, né, mostrar algo mais, mas ontem também um jogador que entrou e não mostrou habilidade, não mostrou o que veio. E aí nós tivemos o Endrick que fez o gol, beleza. Ele fez um gol, ele cabeceou uma bola sozinho ali na área, sozinho. E temos que destacar o Vinícius Júnior, aliás, não precisa, né, elogiar demais, porque o Vini Júnior é um jogador já destaque lá no futebol europeu há um bom tempo, campeão pelo Real Madrid, um dos destaques do time, e colocou a bola na cabeça do Endrick, sozinho o Endrick simplesmente casqueou a bola, o goleiro não tinha o que fazer, bola no canto, repito, cabeceou sozinho. Ah, mas o que importa é que fez o gol, lógico, beleza. A gente percebeu que com a entrada do Endrick ali, ele é um jogador que realmente parte para cima, é um jogador forte, habilidoso. E é isso, a gente não tem muito agora que, é um novo craque do futebol brasileiro. Claro, um jogador que se destacou no grande time, Palmeiras, como está lá agora o Estevão, a gente tem que realmente ter um olhar diferenciado para esse jogador. Mas não é também colocar o jogador já como um astro. Simplesmente acreditar que ele possa ir aprendendo com o tempo, no decorrer dos jogos, ganhando maturidade, ganhando ali preparo físico e ganhando a manha de enfrentar os jogos pesados. E realmente é um jogador que está acrescentando bastante ao futebol brasileiro e a gente, claro, tem essa esperança de que ele seja aí uma grande arma, vamos colocar assim, para essa nova geração do futebol brasileiro. Portanto, meus amigos, fica aqui o nosso comentário sobre o jogo de ontem. Eu estou falando do jogo México e Brasil. A crítica, os elogios, os comentários, a minha visibilidade, a minha visão é sobre o jogo de ontem, sobre o que eu vi ontem dos jogadores que atuaram ontem. Espero que cada um de vocês também possa estar fazendo aí nos comentários aí a sua opinião. O que eu acertei, o que eu errei, você concorda comigo, não concorda? De um determinado jogador, de um determinado comentário, fica a seu critério. Aqui é papo de boteco, papo de esquina, papo de coroa, papo de torcedor. Cada torcedor é um técnico, cada um tem a sua opinião, sempre na intenção de que o futebol brasileiro possa realmente alcançar novamente aquele patamar que ficou parado no tempo. Aqui no canal Valdeci Poeta, passou meio século, 100 é a meta.